Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre potenciação e radiciação, dando continuidade aí às nossas aulas sobre o conjunto dos números naturais e as suas operações. A primeira operação que a gente vai ver na aula de hoje é a potenciação. A potenciação ela é uma forma de representar multiplicações de um mesmo número. Por exemplo, se eu vou querer multiplicar o número 2 por ele mesmo 4 vezes, no estilo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 2 multiplicado por ele 4 vezes, isso é igual a 2 elevado à quarta potência. Então, essa é a forma da gente representar uma potência, em que aqui nós temos a base e em cima temos o expoente. Lembrando que o expoente vai determinar quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Por exemplo, se eu tiver 5 elevado à terceira potência, então isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar o número 5 por ele mesmo 3 vezes. Lembrando, a base será multiplicada por ela mesma, então 5 vai multiplicar por ele aqui 3 vezes. Cuidado para não confundir, isso aqui não é igual a 5 vezes 3, tá bom? Não tem nada a ver. Esse número de cima vai indicar quantas vezes o número será multiplicado por ele mesmo. Bom, com isso a gente tem algumas propriedades que são fundamentais dentro da potenciação. Por exemplo, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por quê? Eu só vou repetir ele uma vez. Por exemplo, 3 elevado a 1. Então, eu só vou repetir o 3 uma vez, então é igual a 3. Da mesma forma, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Isso é uma regra, tá bom? Então, se eu tiver 5 elevado a 0, isso aqui é igual a 1. Ah, Bruna, e se for um número maior? Se for um número maior, segue a mesma regra. Por exemplo, 2020. Se for elevado a 0, o resultado é 1. Se for elevado a 1, o resultado é ele mesmo, 2020. Além disso, nós ainda temos uma forma prática de calcular potências de 10. Por exemplo, se eu tiver 10 elevado ao quadrado, bom, basta eu fazer 10 vezes 10. 10 vezes 10, 0 vezes 0 é o próprio 0, 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. Então, somando aqui, nós temos que é igual a 100. Então, 10 ao quadrado é igual a 100. Certo? Mas e se eu tiver um 10 elevado a uma potência maior? Como, por exemplo, 10 elevado à sexta potência. Para a gente não precisar ficar fazendo cálculos a todo momento, tem uma forma da gente saber. Basta a gente colocar o número 1, seguido da quantidade de zeros que está indicada no expoente. Por exemplo, 10 ao quadrado, então eu tenho aqui o número 2, então eu vou ter 2 zeros. Se for 10 à sexta, então eu vou ter o 1 seguido de 6 zeros. Se eu tiver 10 elevado à terceira potência, ou 10 ao cubo, é o mesmo que 1, seguido de 3 zeros. Seguindo a mesma lógica da potenciação, nós temos a radiciação, que é indicado por esse símbolo aqui. Esse símbolo é chamado de radical, certo? A operação de radiciação, ela é a operação oposta à operação de potenciação. Como assim? Bom, vamos pensar. Como a gente viu anteriormente, 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2. E isso aqui nos dá 4 como resultado. Agora vamos pensar, qual número elevado ao quadrado é igual a 9, por exemplo? Para resolver este tipo de operação, nós utilizaremos a radiciação, em que o 9, que era a nossa base, continua sendo uma base aqui. O 2, que é o expoente, se torna índice.
Então, essa aqui é a famosa raiz quadrada. Por quê? Algum número está sendo elevado ao quadrado para ter como resultado 9. Sendo assim, a raiz quadrada de 9 tem como resultado o 3. Por quê? Porque o 3 elevado ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que é igual a 9. Sim, tem que decorar a tabuada para saber potenciação e radiciação de cabeça e não ter nenhum problema. Principalmente as repetições, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. E os números que não estão presentes na tabuada, você aprende com a prática. Por exemplo, a gente tem o que é muito comum, 12 ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12. Isso aqui, pela prática, algumas pessoas já sabem que é igual a 144. Mas, para quem ainda não tem essa prática, basta fazer 12 vezes 12 e efetuar a multiplicação, tá bom? Então, a radiciação é isso. É você pensar qual o número elevado a tal expoente que tem como resultado este número. Bom, vale lembrar que a gente pode ter outros tipos de raiz, não só a raiz quadrada. Como, por exemplo, eu posso pensar qual número elevado à terceira potência ou elevado ao cubo que é igual a 8. Então, eu vou lá, vou pensar qual número que eu posso multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes que é igual a 8. Então, vou pegar 1 vezes 1 vezes 1 é igual ao próprio 1. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao cubo. Então, o número em que a multiplicação por ele mesmo 3 vezes é igual a 8 é o 2. Sendo assim, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.